foi muito motivo. A gente parou ali naquele limite, com a aproximação de gate que está no verso 2 e verso 1. Daí lá embaixo está o jogo eletromagnético. Isso. Eu não vejo, em termos da simetria, como é que uma faz a outra. Ah, sei. Eu vejo como duas coisas distantes. Entendi, tá certo. Agora, por exemplo, a gente estava falando que poderia ter mais interações. Poderia ter mais interações, vamos dizer, a interação de 0 em 0, de gama em gama. Poderia ter mais interações do que tem no modelo padrão. No modelo padrão, nem todos os gráficos envolvem. Ele não tem interação. C0, gama, gama. Tem, mas assim, mais aí ela entra como a correção de loop, ela não entra no elétrico. Nós não temos o vértice, Z0, gama, gama. Aquela simetria, eu estou trabalhando com simetria. Eu estou desse lado, de novo. Daí eu fui lá para outra, eu tenho uma forma de mapeamento daquela simetria para esse grupo. Certo. Você diria que não, que são duas simetrias distantes. Quer dizer, a simetria, você quer saber Essa forma lá em cima. essa simetria aqui, tá certo. Qual é a relação que tem entre isso e isso, por exemplo? Eu estou no primeiro tempo. No primeiro tempo você botou isso aqui, alta simetria, sei lá. Agora estou no segundo tempo. Tem muitas maneiras de fazer a passagem do primeiro bom. A 240 metros aconteceu isso aqui. Mas quando a gente vê, como é que a gente não vê? Em termos de simetria, como é que a gente tem um discurso? Tá bom, o discurso que ele tem seria o seguinte: observe que nesse cenário aqui, S2 e 1, essas simetrias são completamente separadas. Eu faço a simetria S2 aqui, faço a simetria com uma. Com o mecanismo de Higgs, com a necessidade de fazer todos os campos flutuarem em torno, né, desse valor esperado aqui, esse campo de Higgs flutuar e gerar a nova formulação, nós então saímos com esses objetos aqui, esses novos módulos de gate, que são combinações dos anteriores, esse aqui, com esse aqui, com o ângulo de Weinberg. E aí o que a gente observa é que depois de nós partimos disso, deixa eu escrever. Então vamos dizer que nós nós partimos disso aqui, então nós temos. Vamos colocar, vamos ainda deixar de lado, não colocamos o setor de quartos. Então o nosso lagrangiano, vamos dizer assim, completo, né? Envolvendo, o nosso lagrangiano envolvendo os bósons de gate, leptons e Higgs. Então nós vimos que o nosso lagrangiano ele era feito, né? Através, né, dos bósons de gate, então ele tem os berilhais e os Y', setor de bósons de gate. Setor de leptons, então nós temos os leptons e os correspondentes leptons lácteos. Neutrinos, temos os dubletes de leptons e aqui os singletes de lepton lácteo. E o dublete de Higgs. Isso aqui foi a densidade lagrangiana que nós definimos, né, com essa simetria aqui, S2 e 1. Aí, naquele dado instante, naquela situação do universo primordial, nós tivemos que o φ, o campo de Higgs, começou a flutuar em torno de uma nova configuração de estado mínimo de energia. E aí, trabalhando no grid unitário, a gente expressou o código de Higgs desse modo. E aí, ao expandir, ao expressarmos, né, quando a gente faz, então a gente chega agora e diz que o meu φ é V mais H, então
esse lagrangiano agora, ele vai aparecer em termos dos WI, W está, CI, fora. Então, houve, né, essa redistribuição dos graus de liberdade para essa nova configuração aqui de campo de Higgs. E aí? Foi mudando de variável. Isso. Substituir aqui e fico isso. E aí, usei o ângulo de Wire. Exatamente. Left on left. E aí aqui, com isso aqui, nós chegamos, né, aos leptons. Left to right, vamos dizer assim, que a gente chegou aos leptons. Esse L aqui está significando elétron completo, muon completo, tal completo. Os neutrinos, dos leptons, todos os leptons. Aqui, então, eu estou incluindo lepton, left, lepton, right. Nós já formamos o elétron massivo, formamos o muon massivo, formamos o tal massivo. Aqui nós temos os neutrinos dos leptons. E aqui nós temos o campo de Higgs. Agora, nós escrevemos esse lagrangiano. Depois que a gente fez, né, a separação, né, fizemos o Higgs flutuar em torno desse valor esperado do vácuo, nós temos que então rever, né, a dinâmica da teoria agora, ela tem que ser revista com todos os campos associados a esse campo aqui. Esse aqui é o campo de Higgs físico. Então, ao fazermos isso, nós chegamos a esse lagrangiano. Você botou isso aqui e você botou WI mais. Aí substitui isso aqui. Você botou esse WI mais, igual BM1 mais BM2 e o ZMI com o porcentagem. Isso, exatamente. Essas variáveis. Substituir essas variáveis. E os dois em princípio o que é isso? Então, quer dizer, você não mostrou, mas não entendeu. Não. Agora, o que eu sei é o seguinte, que a esse ponto aqui, essa simetria, isso, agora, esse lagrangiano aqui, eu mexi na simetria. Esse lagrangiano aqui, ele não tem simetria S2, né? Vou botar aqui os índices de simetria para não ter problema. Essa simetria aqui é a simetria aqui. Então, essa simetria aqui foi quebrada. Essa simetria aqui foi quebrada. Esse lagrangiano, ao fazer simplesmente o que você chama aquela substituição de variáveis, eu quebrei essa simetria, S2, quebrei essa simetria 1. Agora, esse lagrangiano aqui, ele tem essa simetria 1. Nova. O que do 2 e 1 foi o φ, né? Essa simetria aqui quebrou, quer dizer, com essa substituição aqui, ao colocar isso aqui, aí não, tudo bem, vamos só devagar. Aquela lagrangiana lá. Essa aqui. Depois substitui as variáveis da Mi, e aí eu obtenho o que então, peraí, pronto, WI é BMI 1 menos I BM2. WI está BMI 1 mais I BM2. ZMI, cosseno de θW, BM3, seno de θW, YMI. E AMI, menos seno de θW, BM3, mais cosseno de θW, YMI. Isso aqui eu deixei. Aí eu juntei elétron left com elétron right, formando esse elétron aqui. Mas ainda não quebrou. Daí embaixo disso aqui você botaria o φ e coloquei mais H. Aquele φ ali, eu coloquei mais mas eu só não, isso tem que estar aqui, porque para eu definir o ZMI e o AMI, eu já tenho que ter quebrado a simetria. Porque aqui, a esse ponto, eu só posso definir o WI mais e o WI menos. Eu não posso definir. Eu não sei ainda qual é a combinação. Você conseguiu na primeira aula bem até. Você pegou e ia pela corrente. Bom, se eu quiser fazer isso ali e definiu o ZMI e AMI. Isso. Você conseguiu pelas correntes. Vamos lembrar. Pela corrente também posso definir o ZMI e AMI. Posso. Então você definiu. Então você vai. Eu estou querendo colocar o φ. Isso. Coloquei mais embaixo. Sei. Aí. Não, eu não posso colocar quer dizer, aqui, para eu colocar isso aqui, para eu dizer que esse elétron aqui já é
lepton left mais o lepton right, para eu já ter desfeito a estrutura de dublete. Nós vamos manter isso aqui, vamos manter ele ali. Tá. Então você poderia ir até ali com aquela. Então, quer dizer, se eu fizer isso aqui, então vamos ver. Eu posso escrever isso aqui ainda assim. Boto os W's, eu sei construir. Pela discussão que nós tivemos das correntes carregadas e das correntes neutras, eu pude introduzir aquilo que eu chamava de ZI e aquilo que eu quis identificar. Eu defini o ZI, então ortogonalmente eu defini o foco. Agora, com essa simetria aqui ainda, eu ainda tenho que manter essa estrutura. O lepton ainda fica quebrado. Eu tenho um dublete de leptons e tenho um singlete de lepton lá. Então, a esse ponto aqui eu tenho isso. Agora, no momento que eu digo As simetrias já estão mentiras. aqui esses dois, tudo aqui. Não está lembrando bem que o Dória lembrou das aulas iniciais. Nós inovamos aqui uma coisa, né? Ao olhar a interação dos neutrinos, nós vimos quem era a corrente efetiva que interagia com o neutrino, só por argumento de simetria. Eu identifiquei essa corrente que interage com o neutrino, ela vai interagir, essa corrente de neutrinos, ela vai interagir com um campo que, que não é o fóton. Então o neutrino não tem interação eletromagnética, então ele interage com um novo bóson de Gauge. E aí, como a interação desse bóson de Gauge deve ser completamente ortogonal à interação eletromagnética, nós tínhamos introduzido o fóton. Ainda sem o âmbito do Einstein, beleza. Mas a gente não quebrou a estrutura do dublete de Lepton. E não quebramos também a estrutura do dublete de Higgs. Agora, quando a esse ponto aqui, daqui, eu venho para cá agora. Aí agora eu digo que o campo de Higgs encontrou a sua configuração de ground state. Então ele agora vai começar a oscilar em torno da nova configuração de equilíbrio do sistema. Então, isso aqui define. Então, essa estrutura aqui, ela quebra. Ela quebra Você voltou para o universo primordial. Oi? Que foi para o universo. Essa Lagrangiana do universo primordial. Essa Lagrangiana lá do universo primordial. Nós temos que fixar, porque ele quebra espontaneamente S2 e 1. Quebra todas as simetrias. Porém, não viola a simetria abeliana gerada pela carga QN, né, que é I3. Então, isso aqui é ela aqui.
Então, agora, com isso aqui, o lagrangiano com o qual eu trabalho, então vai ser o lagrangiano com WI está CI aí agora eu vou ter o left, que vai ser left mais right. Vamos ter os neutrinos left e vamos ter esse aqui. É esse que vai estar tirando o que sobra aqui. Agora, claro, uma distinção. Aqui, esses objetos são sem massa. Nesse nível aqui, eu tenho WI, tenho WI star, tenho CI, tenho I, mas todo mundo sem massa. Nesse quadro agora, eu tenho WI e WI star passivos, com a mesma massa. CI, massivo, mas com massa diferente desse. E a gente sabe qual é a relação, a gente já viu aí, a relação é cosseno ao quadrado de θW. E aqui formam sem massa. Então, vamos dizer assim, a estrutura dos campos, essa estrutura de campos aqui, ela já foi definida aqui, a partir do nosso estudo das correntes. Mas, a esse ponto aqui, mesmo dentro dessa estrutura aqui, todos esses campos são de massa zero. O que vai distinguir agora esses campos em massa é a partir desse instante aqui. Então, quando eu venho daqui para cá, via essa constituição do campo de Higgs, aí eu vejo esses caras que aparecem aqui agora vão aparecer em termos de massa, coisa que não havia aqui. E esse V aqui, ele vai interferir nesses objetos aqui e vai mostrar que eles têm massa. Deixa esse carinha aqui sem massa, aí cria esse novo campo aqui, que é o campo massivo dos elétrons, mantém os neutrinos sem massa, com a estrutura elétrica, e deixa o campo de Higgs aqui também massivo, esse objeto que aparece massivo também, como nós tínhamos visto. E aí a simetria que tem agora é essa simetria residual aqui, dada por essa lei, por essa transformação exponencial. Como é que dentro da simetria você vê que o W vai ter alfa? Como é que você... Certo. Não, aí pela estrutura, por essa estrutura do lagrangiano, eu vou ver que vai aparecer um W' star, W'. Quando esses campos aqui se organizam, automaticamente a gente vê que aquelas simetrias que eu tinha, aquelas transformações que eu escrevi antes, a transformação de fase do W, o Z, o invariante, a transformação ali, automaticamente a gente vê que ganha uma curva. Você viu o primeiro, ele retira. Assim, né? Eu vejo, retiro. Mas não tem uma dedução do anterior. Não reduzido do anterior, não. Estou retirando diretamente aí do modelo, eu constato, uma constatação. Isso. Que essa simetria está lá. Isso. Daí você constata a simetria com sobre a forma. Então, esses campos agora vão fazer papel de campo de matéria. Esse aqui é o único campo de Gauge que tem. Do ponto de vista da simetria residual. Bom, então essa é a história. Vamos ver se você pegasse essa lagrangiana. Você sabe que você pode botar isso para o simetria, massa, fraco, você não vai ver se você bota massa. Enfim, eu acho muito simples você pegar o W e ver aquela residual e montar essa lagrangiana que deu. Eu acho que tem se a gente pegar tanto o troca, tanto aquele Liu, né? Como? Liu, aquele que falou. Liang. Foi o próprio Liang. Fizeram também com o W. Mas todos os termos que faltaram dele, nesse aqui deu... Não é questão de faltar tempo, faltou tempo, faltava grau de legalidade. Aquele trabalho que a gente estudou no livro, Yang, eu já dei referência nesse curso aqui para você, eu fiz o review do livro Yang, eu acho que era de 62 ou 63, né? E depois logo o Salan também trabalhou em cima. Naquele trabalho ali, a não unitariedade do modelo com bósons vetoriais carregados massivos está
Porque falta grau de liberdade. Então não é que está faltando termo, está faltando campo escalar. Com aquele campo vetorial carregado W', W' e o fóton, quando lá no trabalho do Liu Yang, o que o Liu Yang faz? Né? Lá o trabalho do Liu Yang, o trabalho da Salama, tem exemplos, eles fazem esse trabalho aqui, eles estudam bósons vetoriais carregados, massivos, né? De forma. É uma eletrodinâmica, né? É uma QED, é uma QED no spin 1. Esse trabalho aqui, 62, 63. Tá? Deixa eu dar uma referência para você. Posso escrever seu treinão aqui? O do Liu Yang de 62 e o do Salan de 63. Liu Yang 62, Salan 63. Então aqui é dele, mas carregado. Os portadores de carga que então, que se conclui aqui pela não unitariedade. A unitariedade está perdida. O que é preciso colocar aqui é o campo escalar. O campo escalar que restaura a unitariedade. Então, automaticamente aqui, ó, com essa formulação de Higgs, o campo escalar está ali. É esse campo escalar que vai ajudar a restaurar a unitariedade que é vista pelo comportamento de uma seção de choque para espalhamento de dados, de bósons vetoriais longitudinalmente polarizados que cresce com a energia. Então, a presença do escalar ela restaura o balde de unitariedade que aqui é perdido. Então, a diferença, Dória, desse tratamento do tratamento de uma QED abeliana direta do início é a falta do escalar. Então, quer dizer, esse modelo não abeliano com o setor de Higgs, ele gera, depois da queda espontânea de simetria, um modelo abeliano, com a simetria abeliana restaurada, residual, e aí eu tenho esse conjunto de campos aqui com a simetria com unitariedade restaurada. Essa é a discussão. Eu tenho uma visão do grupo de sua aula. E eu falava que unitariedade sempre é que você fazia F, J, isso, e falta mais termos na cadeia. Falta campo, falta partícula para campo. Uma questão assim, de trabalho, tem uma muita dificuldade física quando alguém fala de uma teoria, algum modelo normalizado e não unitário. Certo. Então, a dificuldade que o cara fala, bom, mas é tão canônica que parece que. Exatamente. Não é tão trivial. Então, eu me lembro dessa coisa do Boa. O Boa era que todo o campo vetorial massivo era não normalizado. Se for não abeliano. For abeliano. Se for abeliano, é renormalizado. O que o Boa dizia campos vetoriais massivos, com massa de Higgs, campo de próton, Então, campos de próton, campos vetoriais massivos, sem simetria de Hilbert, abelianos, formam uma teoria renormalizável se acoplar com a corrente externa conservada. Então, ele se acoplar com a corrente. Porque ele tinha lá no meio dele o propagador caminho subemedores. Isso, exatamente. E esse era o problema. Essa própria terminologia era por isso aí. Exatamente. Ele tem que pensar bem que você pode ter campo que não é campo caminho subemedores. Eu não posso ver da unitariedade. Mas numa certa situação, ela realmente não é unitária. Mas quando você aumenta, você começa a ganhar unitariedade. E não tem um discurso preciso mais de campo escalar, que no caso é o Rio. Eu comparo nesse tipo de a introdução desse H, que é o Higgs, com a mesma coisa que o Baulé, com a declaração dele, que ele tinha um caminho superior.
Ele fez uma declaração muito espantada mesmo, isso estava tremendamente, ele ficou corrente conservada para resolver os problemas. Eu acho que ainda não é uma coisa que eu não vou colocar. E daí a gente começa a ficar maluco, né? Daí o cara mediu, cara. Daí agora eu vi, assim, porque não era tão necessário, se a tua questão é militaridade, será que o alvar é o cavaleiro salvador? Exatamente. Fica a questão, né? Tudo bem. Mas daí, não, mas eu já mediu o H. Mediu, apareceu. Daí agora eu não sei mais nada. A natureza escolheu o quê, né? Não, daí você. Eu não sei se mediu o H. Essa é a. E aí é outra história que não dá na qual. Não, mas a gente vai estar discutindo certamente muito no ano que vem. No ano que vem a gente vai voltar à tona aí com o Higgs, os acoplamentos termônicos. Eu assisti um seminário bem interessante lá no Chile, quando eu estive lá agora em Valparaíso, teve um encontro de física de altas energias na era do LHC. Eu anotei os dados numa palestra lá muito interessante sobre o que se pode, agora vamos dizer, se você parte desse Higgs, ele é experimental, o que você pode medir a partir desse Higgs, com essa descoberta do Higgs. Então agora, quando o LHC retomar as operações dele no ano que vem, 2015, né, o que vai se poder medir a partir desse Higgs? Então, o que falta? Será que a gente vai poder ver alguma física nova também, além com esse Higgs? Então, eu vou trazer os resultados desse seminário, eu anotei tudo direitinho. Talvez, eu acho que já está até na página do encontro também, o professor lá ia deixar esse seminário. Foi a primeira palestra, a palestra abertura, foi muito boa, foi uma palestra muito interessante, assim, ele fez um apanhado do que se tinha, e já fez assim, uma série, uma agenda bem interessante do que você vai poder medir agora a partir do Higgs. Não só os acoplamentos do próprio Higgs, mas que sinais que você vai poder ler a partir desse Higgs se tem uma física além do modelo padrão. Eu vou trazer isso, eu posso discutir isso, quer dizer, trazer para vocês isso aí na próxima aula ou daqui a 2 aulas. Vamos lá. Eu assim acho que 3 coisas trazem muita confusão na física. Não sei se estão certas ou se estão erradas. Primeiro, essa coisa de supercorda, né? Você traz um outro negócio lá. Depois, eu acho que o André foi essa questão de energia escura. Sei. O que é isso aí, na verdade? É uma confusão ou não é? E a outra que está na moda é esse Higgs. E será que eles não desvirtuam você? Será que você poderia fazer uma física dessa forma? A unificação, a gravitação, será que precisa de corda? Essas perguntas estão abertas, né? Mas eu acho que cordas, energia escura e Higgs, elas trazem um cenário, 3 cenários, que podem confundir muita gente. Pode ser que sejam 8 cenários da natureza, a discussão é ampla, mas essencialmente confunde. Não sei. Porque você parece que talvez não tenha física fora do. Não, porque daí você começa a dizer, a partir desse Higgs, o que vai acontecer? A partir dessa energia escura, daí o cara começa a trazer um monte de coisa. Nunca justifica a energia escura. Nunca ele justificou quando deu o Higgs, de onde veio o Higgs. Não, mas daí já começa a. E daí é uma coisa sem fim, porque você torna coisas oficializadas. Então vamos começar a introduzir o setor de quartos. Você pode terminar essa aula introduzindo o setor de quartos, para na próxima aula a gente já começar a discutir a questão da violação do CP nas correntes carregadas, né? Então, o setor de quartos. Então nós já sabemos, vamos já introduzir aqui as famílias de quartos. Vamos seguir essa anotação. Vamos chamar a família de quartos que é A. Então esse índice A aqui, ele vai variar de 1 a 3, designando a família do U com o D, do C com o S e do T com o B. Então, esse A vai de 1 até 3. São as 3 famílias, né? A igual a 1, eu estou tratando do U e do D. A igual a 2, eu estou tratando do dublê de charme estranho. E A
igual a 3, eu estou tratando do dublete top 1. São as três variáveis. Para poder colocar de uma forma mais condensada, né? E aí nós vamos também, para evitar de ficar, como esses símbolos são todos diferentes, nós vamos formar o seguinte, vamos dizer que esse dublete aqui vai ter essa estrutura assim. PA, para identificar como, exatamente, vamos dizer, parafraseando, o SO2 de espinho isotópico, protonêutron, né? Então, o PA é a parte superior, é o quarto com a carga mais 2/3, né? Então, o PA, ele vai designar o U, o C ou o P. E o NA, que é a parte inferior, vai designar o D, o S ou o B. Esse com carga mais 2/3 e esse com carga menos 1. Vamos adotar essa anotação. Sempre que aparecer o P é a parte superior do dublete de quartas e o N é a parte inferior do dublete de quartas. PA, então P1, P2, P3 é o CP, N1, N2, N3 é o DSP. Vamos adotar essa, só que é uma questão só de notação. E aí, claro, nós sabemos que os quartos, né, são férreos, então para eles nós vamos ter agora, introduzindo o setor de quarto, vamos introduzir a densidade lagrangiana de tiragem. Só os pontinhos, essas são as famílias de quartos. Agora, esses quartos vão aparecer da mesma forma. A parte superior, nós vamos colocar a mesma estrutura que a gente colocou para os leptons. Nós vamos colocar agora da seguinte maneira. Os quartos lepton, os quartos left. Então, para nós, né? Então, vou colocar assim, os quartos left é índice A, então vamos colocar assim, QL A, então vai designar o U, o C e o T, left, ou o D, o S e o B, left. Agora, diferentemente dos leptons, para os leptons, a parte right era só a parte de cima, era só a parte do lepton, a parte de baixo, a parte dos leptons carregados. Agora, para os quartos, não. Eu vou ter P right e podemos ter também o C right. Então, agora nós temos os quartos, né? Aparecem na forma right. A gente tem que acertar essas cargas aí. Diferentemente dos neutrinos. Antes, nós na parte dos leptons, nós não temos os neutrinos left, right. A gente tinha que neutrino left, lepton left e aqui o lepton right. Agora não, nós temos essas duas partes aqui. Então, vamos ver as atribuições de carga, né? Então, vamos ver aqui a carga. Então, vamos colocar aqui, vamos usar de novo, que é o nichigênio. 3 mais y sobre 2. Então, vamos lá. Então, se eu pegar os quartos, então vamos pegar os quartos P left. Então, vamos pegar aqui o P left. Sempre que for o P, a carga eletromagnética, 2/3. Qual é a diferença entre a forma de Guilherme Cubo e Guilherme Nichigênio? É que Guilherme Cubo, eles fizeram aquela expressão lá para interação forte. Essa é a parte. Eles introduziram aquela expressão lá para... Por que essa coisa do Guilherme é de 53? 53, né? É quando apareceu a estranheza. Quando apareceu a estranheza, aí ele observava, quer dizer, que a interação independia da carga. Oi? Basta 54. A forma do Guilherme de 53 e 54. É da época da estranheza. E Nishijima depois introduziu alguma coisa a mais. Né? Então é Guilherme Nishijima por isso. Então os Nishijima fizeram para interação forte. Interação forte, foi ligada à estranheza, exatamente. Foi ligada à estranheza. Então o Nishijima ele entrou na interação fraca ou entrou meio. Sempre que ficou Guilherme Cubo. Não, ficou Guilherme Cubo. Era Guilherme
Gelman Okubo Nishijima. Também tem um trabalho de Nishijima, é Gelman Okubo Nishijima. Gelman Okubo, eles já colocaram a expressão mais dentro do SO3, mas Gelman e Nishijima, que introduziram essa expressão da carga, foi na época da extremeza ainda, é 55, por aí. Não, o Cubo foi antes, sabe? O Cubo ainda foi antes. Bom, então, Agora eu não vou estar discutindo, porque pode ser bem confuso. Mas você que na declaração forte foi Gelman Okubo que fala. Na interação, no modelo SO3 a gente fala Gelman Okubo, mas aí aquele Gelman Okubo que tem lá, eu acho que é uma expressão para quebra. Para a expressão, para quebra da simetria SO3 de sabor pela interação eletromagnética. Que é o Okubo. É isso. O Gelman veio dentro de 53. Isso foi 61. Isso foi 61. Gelman Okubo foi 61. Então a carga dos quartos superiores, dos quartos leve, do quarto Lewis aí, tem 2/3. Aqui o meio, então a gente pode fixar aqui a hipercarga dele. E José, por que o modelo, eles não pegaram uma matriz 2x2? Que M, em vez de 3 mais Y, é uma coisa genérica. Sei. O motor dos geradores de Paulo. Sei. Por que eles sempre usaram 3 usaram 3 porque, como as cargas não comutam, você só pode medir, só pode ter um bom número quântico. É por aquela questão das cargas. Então, quer dizer, das cargas conservadas, e 1 se conserva, e 2 se conserva, e 3 se conserva. Mas você só pode atribuir autoestados a uma das cargas, só pode definir os estados físicos a partir de uma das cargas, porque elas não comutam. É uma questão do espírito. Você pega o I2 e o I3, por exemplo. Você não pode colocar aí o I1, o I2 e o I3. Você define os estados físicos, você tem que escolher uma das cargas para definir os seus estados. Porque elas não comutam, não podem ser medidas simultaneamente. Eles jogaram 3 bits comutam, né? Porque em 3 bits não comutam, 2 simetrias ortogonais. Então você podia escrever no termo Isso, exatamente. Se você botasse mais outros termos, daí não estaria comutando. Não estaria comutando, exatamente. Isso aí. Então aqui 2/3, então vai dar. Então isso aqui vai dar 2/3, né? Menos 1/2, 6 por 3 dá 2, 4, 7 por 3, né? Então dá 1/6. Então, isso aqui me fixa o y como sendo 1/3, certo? Ele vai ficar 1/2 mais 1/6. Então fica 4/6, que é 2/3. Então eu fixei o y, né? Dos peixes. Então vou botar aí o y do P-left. 1, que foi 1/3, né? Perfeito. Agora vamos pegar os n's. Então, menos 1/3. 1/2 mais y sobre 2. Então isso aqui vai dar a hipercarga dos quartos, né, inferiores, né? Então, menos 1/3, menos 1/2. Então, fica 6 por 3, 2, 6, que é folgado, porque é menos 1/2. Vai ficar mais 1/2. Então, 3/2 menos 1/2 dá 1/3. É como tinha que ser. Eles dois têm que ter a mesma carga. Então, a carga 1 é a mesma, né? A gente tem cargas eletromagnéticas diferentes, mas a mesma carga, uma questão muito grande. Para você botar no mesmo multipleto, isso é uma coincidência ou é uma... Não, tem que ser acreditar. Porque se esses dois caras aqui, que estão no dublete, não tiverem a mesma carga, o 1 que é a carga da outra simetria, você vai quebrar a simetria. Porque você iria distinguir, na hora que você iria distinguir pela simetria o 1, esses dois caras aqui. Então, se você colocar, se tivesse um triplete, os três tinham que ter a mesma carga. Quer dizer, o que é? Numa hipercarga. Mesma hipercarga. Numa carga 1. O 1y, isso. Então, por que ele tem que ter a mesma carga 1? Porque se esses dois caras aqui tivessem cargas 1 distintas, você na hora que você ia ver a quebra da simetria no seguinte: quando você acopla
esse campo, quando você acopla aquele dublete, né, com o campo de gauge o campo de gauge da simetria, dessa simetria aqui, se eles dois tivessem cargas distintas, você teria que fazer o seguinte: quando você fizer assim, você vai pegar o dublete, vai pegar a derivada covariante, DNI, QA. Vamos pegar a simetria SO2. Então, aqui, mais I, G. Campos de gauge, geradores, atuando no QA. Beleza. Agora, se... Então, isso você vai. Agora, eles dois vão ter interagir com YI. Aí, isso aqui já faz, a carga já faz. Se eles dois têm a mesma carga, você vai colocar aqui o QA aqui. Todos dois têm a mesma carga. Mas se um tiver uma carga e o outro tiver outra carga, você sabe que quando você coloca um campo abeliano, o campo que entra aqui, você tem que declarar quem é a carga dele. Então, se um cara tem carga 1/3, eu vou colocar aqui, então a carga dele é 1/3. Então, vou botar o YI. Então, quando a gente sabe que o campo é abeliano, no lugar do gerador a gente coloca a carga. Então, eu colocaria aqui 1/3 para o PA. Mas aí, se o NA tivesse uma carga distinta, eu ia colocar aqui YI, eu ia colocar, porque a carga do Y lá, quer dizer, a carga do PA fosse uma carga Q, e a carga desse cara aqui fosse uma carga Q'. Aí aqui eu ia colocar NA. No que eu distinguisse essas duas cargas aqui da simetria 1, eu ia estar quebrando a simetria SO2. Olha, isso aqui não é mais simétrico SO2, não está no dublete. Eu ia destruir a estrutura de dublete. Se essa carga, o 1 desse fosse diferente da carga 1 desse. Então é importante que eles dois tenham a mesma carga. Estaria destruindo a estrutura do dublete, porque isso aqui tem que ser PA e NA. Aí se essa simetria aqui vê o PA e o NA com cargas distintas, eu ia colocar esse termo aqui, esse termo aqui. Sim, mas isso aqui não é SO2 invariante. Mas o SO2 está em cima, né? Mas o Lagrangiano todo. Mas isso aqui daí quebrando SO2. Isso aqui só não quebra SO2 se justamente eu também puder colocar aqui o próprio PA. Porque se eu distinguir, se eu separar o NA do PA aqui, quando eu fizer uma transformação de SO2, a transformação de SO2 tem que ser feita para tudo. Eu estou quebrando a estrutura do dublete. Eu estaria colocando no Lagrangiano essa componente e essa. É como se eu estivesse colocando o cara de uma cor tem uma interação Y e o cara de outra cor tem outra interação. Então, se os membros do dublete não tiverem a mesma carga 1, você está quebrando a simetria do dublete. Você está destruindo a estrutura do dublete. Quer dizer, o dublete, a outra simetria, ela não vê o dublete como tal, ela distingue o dublete, ela distingue os membros do dublete. E aí você quebrou aquela simetria. Então não é uma coincidência. Beleza. Agora vamos ver o P-right. Então, de novo, P-right. Agora, o P-right é singlete. Então a carga I3 dele é 0. Então a carga eletromagnética dele sendo 2/3, o Y sobre 2 tem que ser 2/3, então a hipercarga do P-right é 4/3. Certo? Se eu pegar agora o N-right, a carga eletromagnética dele é menos 1/3, a hipercarga dele, o isotópico dele é 0, e aqui é Y sobre 2. Então, nós temos Y, né, dos quartos inferiores, né, right, é menos 2/3. Então a gente está pronto agora. Vou retomar essa sua questão, vai ficar clara, talvez fique mais clara agora. Vamos escrever então o Lagrangiano de Dirac, né, com os acoplamentos de gauge dos quartos. Então nós temos o dublete, os dubletes left e os singletes right. Então, vamos colocar aqui o Lagrangiano então agora para o setor de quartos, né? Então vai ser QA barra I gama I
demi QA. Então, aqui isso aqui é left, né? Vou botar aqui que left QA, que left QA. Tudo é para os lefts. Aí, os right, né? Então, nós vamos ter agora P, os campos right, né? A, amarrado, gama mi, e os P, right, A. Agora só para o setor right do U, do C e do T. E agora, para o D, para o S e para o B. Então, vamos ter aqui mais os N, right, né? Com a flavor A, amarrado, I, N, Então, as derivadas covariantes agora nós sabemos. Demi, atuando nos quartos left, tá? Então vai ser demi, Q, left, A. Mais I, G. Cosmos de gauge, DNA, dublete, portanto, sigma A sobre 2, Q, left, A. E aí agora, mais I, G', cosmos de gauge, valores das cargas, agora não tem gerador de carga, não tem gerador, porque o grupo é abeliano, então tem que colocar as cargas, 1/3, que é. Então, olha, é aqui que está a questão nevrálgica. Se essas duas cargas fossem distintas, eu ia ter que declarar o PA separado do NA. Aí eu estaria quebrando a estrutura, porque justamente essa derivada covariante, ela não sabe quem está dentro do preço, ela está todo mundo em pé de igualdade. Ó. Demi do QA e QA. Se essas cargas fossem distintas, eu teria que colocar uma carga para o PA e uma carga para o NA. Então eu estaria quebrando a estrutura do dublete, eu não teria um dublete aqui nesse termo. Então, essa derivada covariante, ela deixaria de ser covariante para aquela simetria 1. Porque esse setor aqui não estaria mais. O fato dela justamente estar mantendo a simetria, que isso aqui é dublete, isso aqui é dublete, isso aqui é dublete e isso aqui é dublete, porque as duas cargas são dele. Se as cargas fossem distintas, eu ia ter que colocar a carga do TA e aqui separadamente um outro termo com a carga do NA. E aí eu perderia isso dois dublete. Seriam dois simpletes, né? Então é por isso que é importante que os membros do dublete eles tenham todos a mesma carga da outra simetria. Tá? Agora, vamos ver o demi, derivada covariante, e os P, right. Então aqui, esses caras aqui não têm simetria SO2, são singletes de SO2, são neutros de SO2, então esse termo aqui não existe. O gerador é zero, se ele é neutro, então aqui vai ficar demi, P, right A, mais, I, G', bóson de gauge, a carga 4/3, e aqui o P right A. Agora para os erros, né? Demi, N, right, A. Demi, N, right, A. Mais, I, G', Y, e aí a carga menos 2/3. Menos 2/3 aqui o N vai certo? Então essas são as cargas, né? São as derivadas covariantes, então é uma gradiente do setor de quadro.
Depois nós vamos abrir isso aí para vermos também as correntes, né? As correntes neutras, as correntes carregadas, porque aqui é a mesma coisa, aqui nós temos a estrutura do dublete. Então aqui, lembra, nós temos aquela matrizinha que tem WM+, WM-, BN3, BN3, então nós vamos ver a parte carregada, vai misturar, né, esses quartos aí. Então vamos dar uma olhadinha nisso aí. Outra coisa importante que eu tenho que acrescentar aqui, né, nesse momento, já estamos vendo o setor, como pastor, da propagação, os termos livres de Dirac, mais os termos de interação de gate. Agora, a outra parte que eu tenho que colocar, então as derivadas covariantes estão anotadas aí, eu vou apagar as derivadas covariantes, tá? Vamos fazer isso, vou apagar as derivadas covariantes. Na próxima aula vamos ter que retomar essas derivadas covariantes para poder ver a questão das correntes. Agora, vamos continuar aqui. O que mais nós temos? Nós temos que os férmions têm que ter massa. Então, a mesma história. Como os férmions, os quarks têm que ter massa, os leptons tinham massa através do acoplamento Joule. O que nós fizemos? Nós vimos que para o elétron, né, para poder gerar massa do elétron, então nós sabíamos que o elétron era left, né? Eu tinha um dublete left, o setor left estava aqui, mas o right era um singlete. Então o único jeito, né? E a gente sabia que a massa ela vem com acoplamento com escalar, lembrando da equação de Dirac, né? O setor de massa é se left barrado, se right. Então essa massa aqui, se essa massa provém de alguma coisa, ela tem que prover de um escalar, porque o escalar acopla o left com o right, o vetor acopla left com left e right com right, o escalar acopla left com right. Então, da mesma forma que nós fizemos para gerar, para entender as massas harmônicas, né, no caso dos leptons, nós vamos ter que fazer aqui os acoplamentos de Joule. Então, nós vamos pensar o seguinte, vamos pensar que nós vamos poder, lá a gente tinha um lepton left, Higgs e o lepton lá. Isso aqui gerava a massa do elétron. Vamos só lembrar, isso aqui ficava neutrino, left barrado, elétron left. Aqui ficava 0, V mais H. E aqui ficava o elétron right. Então, isso aqui com isso aqui dava 0, isso aqui juntava, ó, left barrado, cabe isso aqui, left barrado, V mais H, right. Isso aqui é um termo de interação, porém esse termo aqui é um termo de massa, left barrado, right. Então o termo de massa do elétron vinha daqui. Então isso aqui, essa estrutura do Higgs, quando eu fizer essa combinação, eu poderia pensar o seguinte, fazer o seguinte, eu vou botar o quark left barrado, vou colocar aqui o Higgs e vou colocar aqui, a gente viu que dá para a parte inferior, colocaria aqui o D, o N. Depois eu vou colocar os Higgs, só para a gente ter uma ideia da estrutura. Então, colocando aqui exatamente o left e aqui o right. Né? Então, isso aqui é só para ter ideia da estrutura. Isso aqui vai me dar o P left barrado, o N left barrado. Aqui o Higgs, 0, V mais H. E aqui o setor right, o N right. Então, ao fazer esse cálculo aqui, isso aqui com isso aqui dá 0, isso aqui vai dar um termo de interação, para efeito de termo de massa, o que vai me importar aqui vai ser, ó, o N left barrado, N right. Então, isso aqui, essa combinação, ela está dando massa para o quarto inferior. Quer dizer, quando eu generalizar as famílias, isso aqui vai estar dando massa para o quarto D, para o quarto S e para o quarto B. Está dando massa para o setor inferior de quarto. Essa combinação aqui. Mas eu também tenho que dar massa para o quarto U, para o quarto C e para o quarto D. Eu tenho que dar massa para os quartos inferiores, superiores. Né? E não adianta colocar aqui o P. O Higgs, ó, ele mata sempre o P. Então, a ideia que nós temos aqui, vou colocar. Então, esse acoplamento de Joule, vamos colocar assim, em princípio, ainda também não está completo, a gente poderia pensar assim, ó. Ele coloca aqui um A,
e o A. Então, esse termo aqui, ele estaria dando massa para os quarks, né? O quarto Na, Na left, Na right. Daria massa para os quarks N. Né? Então, vamos pensar assim. E eu colocaria aqui uma constante de acoplamento de Ukawa, vou colocar aqui mais, né? Uma constante de acoplamento de Ukawa do setor de quark, vamos chamar aqui um F, no princípio, né? Um F. E, bom, e com isso, então, a constante de acoplamento de Ukawa para cada família A, né? Vezes o valor esperado do Higgs, né? Isso aqui daria, então, FAV, no princípio, seria isso. Mas vamos ainda generalizar isso, pode ser mais geral, né? Vamos deixar isso aqui por enquanto. Vamos resolver um problema primeiro, que é gerar massa para o quark superior. Depois vamos acertar aqui as constantes de acoplamento. Então, nós já vimos que essa combinação aqui, ela só dá massa para o quark inferior. Se eu colocar aqui o P, lembrando que essa estrutura aqui, o Higgs é que mata tudo. No momento que eu coloco aqui, se isso aqui é P barrado, isso aqui é N barrado, mas o Higgs é 0, V mais H, então esse cara aqui matou sempre esse. Então esse termo aqui, que eu coloco essa estrutura do Higgs assim, o único jeito é eu colocar aqui um N, para poder dar massa para o quark inferior, ó. V, N barrado, N, dá massa para o quark inferior. Eu tenho um problema agora de dar massa para o quark superior. Mas aí, essa questão é resolvida da seguinte maneira. Eu preciso, então, o meu problema agora, como é que eu posso gerar, pelos acoplamentos de Ukawa com o Higgs, a massa para o quark superior, a massa para os quarks P, para o quark U, para o quark C e para o quark T. Então, vamos lembrar da seguinte situação. O grupo S2 é um grupo real. Já na teoria de grupo, nós sabemos o que significa uma representação. O grupo é um grupo, a representação do grupo ser real. Estou trabalhando na representação do duplete. Então, suponhamos que eu tenha um campo, quando eu esteja numa representação psi de um grupo, certo? Um certo grupo, e essa transformação é feita por meio dessa matriz aqui, exponencial, de I, gerador, parâmetros, geradores, psi. Nós já trabalhamos esse conceito em alguns cursos aí de teoria de grupo. O que significa uma representação real? Significa isso aqui, se eu tirar o conjugado complexo, não é hermitiano conjugado, não, conjugado complexo, eu tenho menos I, ômega A, sigma A estar, tudo estar, C estar. Se o meu grupo é um grupo unitário, a representação, se esses geradores são hermitianos, se o grupo é unitário, a representação, isso aqui é uma matriz unitária, esses geradores são hermitianos. Se eles são hermitianos, o sigma A estar é a mesma coisa que o sigma A transposto. E aí eu posso escrever essa representação assim, aí, ômega A, menos sigma A transposto, C estar. E aí, se houver uma relação desse tipo, imaginar que existe eu poderia pensar, vamos multiplicar isso tudo aqui por uma matriz R. Então eu teria R psi estar. Se existir uma matriz R, tal aqui, coloco aqui R, exponencial de I, ômega A, menos sigma A transposto, coloco aqui R da R, menos 1, R psi estar. Dentro que faça essa operação. Multiplique aqui por R, multiplique aqui por R e coloque aqui a unidade. Se houver uma matriz R tal que R, então a gente sabe, R é a menos I ômega, I ômega A, menos sigma A transposto R, a menos 1. Pensa nesse objeto aqui. Isso aqui eu posso escrever da seguinte maneira. Toda vez que eu tiver R vezes a exponencial vezes R menos 1, a gente já viu isso em alguns cursos, isso aqui é uma identidade, eu posso trazer esse R aqui para cima. Isso aqui é a mesma coisa que R menos sigma A transposto R menos 1. E quando eu sanduícho essa exponencial dessa forma, é a mesma coisa que eu trazer isso aqui só fazendo a expansão da série geométrica, da série exponencial, que a gente vê que isso aqui é uma identidade. Então, se houver uma matriz R tal que R, sigma A transposto R menos 1
é igual a sigma A, se eu tivesse isso, essa relação. Então, R, sigma A transposto, R menos 1, dois sinal menos, é igual a sigma A, então, se isso aqui, vezes isso aqui, vezes isso aqui, se fechar, isso aqui, exponencial de ômega A, sigma A. Então, eu estou dizendo que psi estar, psi, isso aqui é linha, perdão, né? Que psi e R psi estar se transformam com a mesma matriz. Quer dizer que psi e R psi, R psi estar linha se transformam com a mesma matriz. Então, isso é o que a gente chama de uma representação real. Uma representação tal que os geradores satisfaçam a essa, que existe uma matriz R que satisfaz a essa relação aqui com os geradores. Então, isso é uma condição que a gente chama de uma representação real. Para SO2, se eu pegar, isso acontece para qualquer representação, mas mais especificamente, se eu pegar essa representação do leite, então se eu pegar a representação, vamos pegar o RIF está no dublete, então eu tenho que filhinha é exponencial de ômega A, sigma A sobre 2, φ. Isso aqui é a transformação de Higgs, do dublete escalar, sobre SO2. Então, simetria elétrica. Simetria SO2. Então, fiz essa transformação. Tenho essa transformação aqui. Vamos pegar essa transformação e vamos tirar o complexo conjugado dela. Não é o hermitiano conjugado, não, é o complexo conjugado. Eu não estou transformando, estou pegando hermitiano conjugado, componente a componente, exponencial de menos I, ômega A, sigma A estar, sobre 2, φ estar. Agora, lembre-se que as matrizes de Pauli são matrizes hermitianas. Então, sigma A estar é igual a sigma A transposto. Isso aqui é uma consequência disso aqui. Sigma A dado igual a sigma A. Se eu transpuser essa equação, eu ganho essa equação. Então, nós podemos escrever isso aqui como sino exponencial de menos I ômega A sigma A transposto sobre 2 φ estar. Beleza, agora eu posso multiplicar essa relação esquerda por R. Existe, vamos supor que eu pego uma matriz R e multiplico aqui. R φ estar, né? Isso aqui é R φ estar. Linha, pegando a transformada disso aqui. Isso aqui é R exponencial de menos I ômega A sigma A transposto sobre 2 R menos 1 R φ estar. A mesma operação que eu fiz agora. Agora a pergunta é, será que existe uma matriz R tal que R sigma A transposto? E aí a gente sabe, fazendo essa operação aqui, é a mesma coisa que eu colocar o R aqui em cima. Então essa expressão aqui, eu posso escrever colocando o R pelos expoentes. Posso escrever isso aqui assim, exponencial menos I ômega A sobre 2, assim, R sigma A transposto R menos 1. Agora, a pergunta é, será que existe uma matriz R que satisfaça essa condição? Então vamos ver, a matriz sigma x é uma matriz simétrica. Então eu tenho que R sigma x R menos 1 é igual a sigma x. A matriz sigma y é antissimétrica. Então R sigma y R menos 1, desculpa, menos está igual a R sigma A transposto, R menos 1 igual a menos sigma A. Então, a matriz sigma x é simétrica. Então, aqui mantém o sinal e aqui o menos. A matriz sigma y é antissimétrica. Então, aqui ganho menos. Então, aqui esse menos desaparece. E a matriz sigma z também é simétrica. Então, R sigma z é menos 1 igual a menos sigma z. Isso significa que eu posso multiplicar a direita por R. Então, a matriz R, ela anticomuta com sigma x, anticomuta com sigma z, mas comuta com sigma y. Então, uma boa escolha é a matriz R ser qualquer coisa proporcional a sigma y. Uma matriz que seja proporcional a sigma y satisfaz exatamente essa condição.
Então, para pegar a matriz setorial, ela é 0 menos I. 0 eu pego I sigma I. Então, eu posso tomar a matriz R igual a sigma I igual a I sigma I. Então, vamos tomar a matriz R igual a 0, 1, menos 1, 0. Essa matriz aqui satisfaz essas três condições. Então, existe uma matriz R, que eu escolhi como sendo essa aqui, tal que R, φ se transforma exatamente como R. Se eu pegar, se R satisfaz a essas três condições, esse sinal menos desaparece. E aqui fica sigma A. Então, o que a gente está mostrando? A gente está mostrando que φ e R φ se transformam da mesma forma sobre SO2. Então, se eu pegar esse campo aqui, R φ que é 0, 1, menos 1, 0, vezes o campo de Higgs, né? Que é φ mais. A gente já definiu originalmente o campo de Higgs assim, φ mais que 0. Esse objeto aqui é φ0 menos φ mais. Está. Então, esse dublete aqui, φ mais φ0, e esse dublete aqui, φ0 estar menos φ mais estar, que é esse dublete aqui, na verdade, esse objeto, que é o φ, e esse objeto aqui, que é o R estar, eles têm a mesma transformação SO2. Do ponto de vista do SO2, eles são idênticos. Do ponto de vista da transformação de SO2, eles são idênticos. Então, o nosso campo de Higgs, agora que a gente já tomou o campo de Higgs como sendo 0, V mais H, então, se eu pegar esse campo aqui, que eu chamo de φC, φ conjugado de carga, que tem que estar aí, se eu pegar esse campo aqui, V mais H, 0, é exatamente isso aqui, menos 0, desce o 0, fica menos 0, não importa, mas o V mais H sobe. E o H é real, tudo aqui é real. Então, esse campo aqui e esse campo aqui se transformam da mesma maneira. Então, se eu colocar se esse acoplamento aqui é invariante por SO2, o que é importante? Que a transformação de SO2 daqui mate a transformação de SO2 daqui. Isso que é importante, porque esse cara aqui é simplete de SO2. Então, se eu escrever esse acoplamento aqui, mais que left barrado, φC, mas eu colocar aqui o P, right, olha o que vai acontecer. Esse cara aqui continua sendo P barrado, N barrado. Só que esse cara aqui passou a ser V mais H, 0. E se eu coloco esse cara como sendo P, ó, esse termo aqui, esse produto agora, ó, vai botar o P no lugar certo. Vai zerar o N, mas vai manter o P. Então, ele vai me dar massa para o P. Então, esse acoplamento aqui, quer dizer, quando o dublete left se acopla com o Higgs original, ele dá massa para a parte inferior do dublete de quarks. E quando o dublete de Higgs se acopla com o φ conjugado de carga, com o conjugado de carga do Dirac, do dublete de Higgs, ele dá massa para o quark superior. Então, nós podemos, vamos adotar essa situação aqui. A gente diz que vai dar massa, esse termo aqui dá massa para o quark de cima, e esse acoplamento de Yukawa dá massa para o quark de baixo. Então, nós não temos um problema, porque lá no setor de Lepton não precisou isso, porque o neutrino era sem massa. Então, esse acoplamento aqui é exatamente um análogo desse acoplamento. Lepton barrado, φ elétron right. Então, o análogo desse acoplamento leptônico é esse. E isso aqui é o que dá massa para o elétron carregado em geral. Lá, se eu fizesse isso, eu estaria dando massa para o neutrino. Mas o neutrino é sem massa, por isso nós não produzimos isso aqui lá. Então, lá no setor de lepton, a gente se contentou com isso, porque só o elétron carregado era massivo, o neutrino era sem massa. Claro, se a gente considerar neutrino massivo, eu tenho que fazer isso no setor de lepton também, digamos assim. Não fiz isso no setor de lepton porque o neutrino para nós é sem massa. Agora, a discussão aqui é a seguinte:
tem uma fenomenologia que eu tenho que levar em conta. Então, nós vamos preparar isso na aula que vem a gente discutir. Mas a questão aqui é, o Higgs, lá no setor de leptons, ele acopla o elétron left com o elétron right, o muon left com o muon right, o tal left com o tal right. Então, aqui, eu estou misturando. Esse cara aqui está dando massa para os quartos inferiores. E esse cara aqui está dando massa para os quartos superiores. Certo? Então, são os acoplamentos de um carro. Então, o que nós vamos fazer aqui, a ideia que nós vamos seguir aqui, é no trabalho de Cabibbo tem um trabalho lá de 1964, no qual ele introduz aquele chamado ângulo de Cabibbo, que é um trabalho que ele tenta modelar a seguinte situação da física de interações fracas: a supressão das chamadas correntes neutras violando a estranheza. Nós vamos ver o seguinte, na aula que vem, nós vamos ver quem são as correntes neutras e quem são as correntes carregadas de quarks. Claro, as correntes neutras, elas não podem mudar o sinal da carga. Então, seria alguma coisa que teria o barra, gama, mi, ou qualquer quark com ele mesmo. Mas quando tiver uma corrente desse tipo, o barra, gama, mi, d, eu estou mudando a carga. Então, essa corrente aqui é carregada. Então, essa corrente aqui é neutra. Essa corrente aqui do quark C também é neutra, que é CC. Então, o que se observava na física de interações fracas é que, nos processos de decaimento fraco, esse setor de correntes neutras com violação da estranheza, né, eles estavam suprimidos. Então, por exemplo, uma corrente neutra com violação do sabor, por exemplo, se eu tiver essa corrente aqui, D barra gama mi D, essa corrente é neutra. Mas essa corrente acopla D com D, ela não viola o sabor. Agora, se eu tiver essa corrente aqui, ó, D barrado gama mi S, essa corrente aqui é neutra, porque a carga desse quark é igual à carga desse quark. Esse cara aqui tem carga menos 1/3 e esse tem carga menos 1/3. Então, essa corrente é neutra, mas ela viola a estranheza. Esse cara tem estranheza zero, esse quark não é estranho e esse quark é estranho. Então, essa corrente aqui, ela viola a estranheza. Então, o que se observou é que os decaimentos fracos, quando são feitos através de correntes neutras, não aparecem decaimentos fracos, né, com correntes neutras violando a estranheza. Então, Cabibbo, vamos explicar isso melhor na aula que vem, Cabibbo introduziu um mecanismo que ele dizia a seguinte coisa: o quark U e o quark D estão num dublete, o quark C e o quark S estão em outro dublete. Porém, Cabibbo dizia que existe uma ligação entre esses dois quarks inferiores. E para poder reproduzir a física de correntes neutras sem violação da estranheza, o que o Cabibbo observou é que deveria haver uma ligação, algum tipo de simetria que ligasse os quarks inferiores, não os quarks superiores, mas os quarks inferiores. Ou seja, diferentes famílias, quarks inferiores de diferentes famílias podem se comunicar. Então, vamos levar na próxima aula eu vou chamar a atenção para esse fato. Por que é que, com o ângulo de Cabibbo, nós resolvemos essa questão da corrente neutra que viola a estranheza? Então, Cabibbo dizia o seguinte: na época dele, está falando de 63, não se conhecia ainda o quark C, mas ele sabia, conhecia o U, D e o S, ele sabia que tinha uma mistura entre o S e o D. Deveria o quark D e o quark S, que são os dois quarks, né, que a estranheza está aqui, né, menos 1/3, esses dois quarks aqui, quando a corrente que mistura eles deve ser suprimida. Corrente carregada não. Se eu tivesse, por exemplo, um barrado gama mi S, essa corrente é carregada. Viola a estranheza, viola, ela aparece. Mas nos decaimentos fracos, esse tipo de acoplamento ele não aparece. Ele tem um fator de supressão muito forte. Então, Cabibbo teve a ideia de que a modelagem para esse fenômeno, para esse fato, poderia se imaginar que existe algum tipo de simetria que mistura o quark D com o quark S. Então, isso mistura gerações, mistura duas diferentes gerações. Então, quando nós aqui, no mecanismo de Higgs,
vamos introduzir, isso aqui está dando a massa para quê? Para os quartos inferiores. Está dando a massa para o quarto D, está dando a massa para o quarto S e para o quarto B. Então, aqui, a ideia é introduzir uma matriz, né, que misture as famílias, para poder incorporar a noção do ângulo de Cabildo. Então, a ideia aqui é colocar uma constante de acoplamento, FAB, complexa. E aí, essa constante de acoplamento, claro, são parâmetros,